Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar continuação ao nosso estudo de tarô. Vamos falar na nossa carta de número 2, que é a carta da sacerdotisa. Bom, recapitulando nossa jornada do tarô, a gente começa com a carta do louco, carta no 0, e ela simboliza o começo da aventura, né, do tarô. Então, a pessoa está se jogando naquilo, sem muito conhecimento, sem muita expectativa, mas com muita coragem. Depois a gente falou da carta do mago, que fala do arquétipo da pessoa que transforma, né? Que faz um movimento, da alquimia de todo ser humano, de conhecer os elementos exteriores e de transformar as energias ao redor dela. A sacerdotisa é o nosso primeiro arquétipo feminino do tarô. Então vamos começar pela simbologia dela, inicialmente pelo número 2. O que fala o número 2? O número 2, ele se refere a equilibrar todos os dois lados de tudo. Então a sacerdotisa traz uma sabedoria sobre toda a situação, todos os seres, tudo que está nesse planeta. E entender que tudo tem a sua parte, a sua luz e a sua escuridão, o seu sol, a sua lua, o yin, o yang, o masculino e o feminino, a vida e a morte, o consciente e o inconsciente. Então, a parte da simbologia dela, além do número, é que são os pilares que estão rodeando ela, que é o escuro, né, e o claro. Então, essa é uma simbologia principal da dualidade, além do número 2, a sacerdotisa. Eu trouxe aqui 3 sacerdotisas para a gente olhar, porque muita gente não vai estar usando o tarot de Rider aqui, que é o mais popular, e pode estar usando outros. Então eu quero mostrar para vocês como a simbologia principal da carta, ela sempre está presente. Esse tarot lindo aqui, que tem figuras únicas, ele é o tarot de Tchekoli, tá? E aqui a gente tem uma figura feminina também. Aí você vai perguntar, ué, cadê o branco? Além do número 2, claro, tá aqui, mas cadê o branco e o preto? Gente, essa luz, parece que tem a luz tá fosca aqui, tu tá reparando? Então, quando a lua tá brilhando, e a lua faz parte da simbologia da sacerdotisa, você vê a lua cheia aqui em cima da coroa dela, ela traz esse breu, né? Essa sensação de que, principalmente quando ela está cheia, de que está brilhando e que está escuro ao mesmo tempo. Então, se você olha bem a simbologia, essa luz está presente aqui, tá? E a gente tem 2 árvores opostas aqui, como se fossem os pilares, mas a dualidade delas está no tamanho. Então, a gente tem uma grande e uma pequena, tá bom? Então, tá assim, a dualidade da sacerdotisa está presente nessa carta. Aqui, né, esse é o Vision Quest, é um tarô que usa a simbologia indígena para passar suas mensagens, para conectar a gente com a espiritualidade. Então, além aqui do número 2, aqui ele vem como uma xamã, tá? A sacerdotisa é a xamã. Então ela tem também o lado feminino e o masculino aqui nela, tá? Dos 2 lados. A águia abrindo suas 2 asas aqui, tá bom? A águia tem também a simbologia, tá vendo? Do escuro e do claro. Também a pena, tá? Então aqui a dualidade dela, talvez as águas também, veja, tem uma parte mais clara e uma mais escura. Então lembre-se sempre de procurar isso quando você está mexendo com tarô novo, que você desconhece, você não conhece muito bem, e você não está entendendo muito bem a carta. Isso sempre está presente, tá? É só questão de você encontrar. Bom, além da dualidade, a sacerdotisa vem falando do quê? Do oculto. Mais uma vez a lua aqui. Ela fala muito da sabedoria interior, tá? Do nosso potencial oculto. Então ela sempre vai mostrar que tem mais nessa situação do que a situação aparenta. O que ela fala então de intuição, tá? Essa é a nossa voz interior que às vezes a gente negligencia, não é verdade? Então, as respostas, quando a sacerdotisa sai de uma leitura, ela fala muito que as respostas estão dentro de você mesmo, tá, meus amores? Então, procurar a lua, ela é um símbolo de, veja, a lua está presente aqui também, na xamã. Aqui a gente já falou, ela está como um breu.
A lua, ela fala de segredos. Então, o que está oculto nessa situação? Como é que você pode fazer isso? O véu aqui, o véu azul da sacerdotisa, ele fala de reflexão e de meditação, tá? O véu, ele oculta, né? Então, para levantar esse véu, você tem que fazer essa viagem interior para dentro de você, que a xamã faz sempre nos rituais dela, né? Ela se transforma de tanta conexão que ela faz com a espiritualidade. Ela quase que incorpora a espiritualidade para trazer a cura, né, para as doenças tanto emocionais, psicológicas, físicas da tribo dela. E aqui também nesse tarô, a coroa dessa sacerdotisa está levantada, o que quer dizer, o que ela já sabe está em suspensão, porque ela está absorvendo coisas novas através da meditação, tá? Ela é uma, você vê como ela está equilibrada aqui? Ela é fixa, e o véu dela, aqui parece até aquela um bolo, né? Mas o véu dela, tá vendo? As camadas vão subindo, tá? Vão subindo tanto que levantam aqui a coroa para entrar um pouco mais de conhecimento e reflexão. O que mais que o Rider mostra muito bem aqui? Ele tem a nossa sacerdotisa está rodeada de romãs. A romã fala do mistério da vida, da morte, do nascimento, assim como a xamã também, tá? Aqui os rios correm por ela até novos horizontes, então são novos começos, tá? A xamã, a águia, e essa conexão dela entre a vida e a morte, tá? E aqui a gente fala também de uma árvore que já está estabelecida, a outra que está crescendo. Então, procure sempre essa simbologia que ela te ajuda, tá? Nas suas leituras. Então, a gente falou da dualidade. Então, sempre tem masculino, feminino, tá? Vamos lembrar. Masculino, feminino, claro e escuro, o negativo e o positivo. O yin e yang, né? A vida e a morte, o consciente e o inconsciente, tá? Que é a conexão que a sacerdotisa faz. Então ela vai um pouco mais fundo que o mago, porque ela não está só mexendo nos elementos exteriores e ele trabalhando na alquimia. A alquimia dela é muito interior. Então o que acontece? É preciso você equilibrar as emoções para conquistar o mundo exterior, tá? Então, enquanto o mago está ali, tá jogando com os elementos, a sacerdotisa procura esse equilíbrio dentro dela mesma, tá bom? Essa perfeita harmonia com o material e o espiritual. Então, aqui o que a vida pede através da sacerdotisa? Para que você desacelere um pouco, você reserve um tempo para refletir, para você meditar, porque existem mensagens importantes com as quais você não está se conectando. A águia, ela traz muita sabedoria aqui. Então, mas você tem que sair da sua mente, tá vendo? E abrir a sua mente, como as asas dela estão se abrindo, para você poder conectar com essa sabedoria espiritual, tá? A sacerdotisa também vem para falar que parece que você está sozinho, mas você nunca está. Porque essa força que vem de cima, ela está sempre, sempre aberta a nos ajudar, a nos guiar. Basta você se conectar com isso. Tá bom? Bom, então, do que a sacerdotisa fala em campos diferentes das nossas leituras, que a gente pode estar interpretando, né? A gente pode falar dela no quê? No amor, tá? Então, ela pode estar falando de prestar atenção em coisas pequenas, em sinais que a sua intuição parece que pega, mas aí você não está considerando. Então ela fala para priorizar essa confiança nos seus instintos, tá? Sempre escutar a sua voz interior. Principalmente com coisas do coração, tá, gente? Porque isso aí sempre é tão confuso, a gente mal entende a gente, como é que a gente entende o outro, né? Então ela convida você a realmente colocar tempo em conhecer a outra pessoa e desenvolver uma conexão maior do que aquela que seja só atração física. Quando a sacerdotisa no amor, ela fala que tem um potencial aqui de realmente um amor de almas, tá? Um encontro muito, muito além do que
normalmente, né, a gente se proporciona. Então é importante fazer tudo isso, procurar essa harmonia no relacionamento, priorizar compatibilidade, tanto emocional quanto espiritual, tá? Não só a física, tá bom? E procurar isso, confiar que o universo vai te trazer esse tipo de conexão, tá bom? Ela também pode estar sendo um aviso de que vai aparecer uma pessoa assim na sua frente, e então se você conseguir transcender a parte física, o que você vai ganhar com isso o retorno vai ser muito grande, tá? Vai te acalentar de outra maneira, não só com aquele fogo, né, do físico, mas com uma paz na alma, com uma paz no coração, que é muito mais gratificante a longo prazo. Se a gente está falando de relacionamento que já existe, então a sacerdotisa fala que você tem que prestar atenção no que está acontecendo agora, tá? Na sua parceria. Ela te lembra de que existem, outra vez, segredos, energias verdades ocultas, energias que talvez estejam aí um pouquinho escondidas, que estão influenciando esse relacionamento. Então, o que é? Gente, parem e se perguntem a si mesmo, o que é que está me incomodando? O que é que eu não estou vendo? Sempre tem alguma coisa, tá? Nós, seres humanos, somos muito distraídos pelo terreno, pelo material, pelas nossas emoções também. Então, essa parada para reflexão é muito importante. Se mesmo essa parada não te trouxer as respostas, então é hora de comunicar com seu parceiro, parceira, mas uma comunicação honesta, tá? Aberta, com bastante vulnerabilidade. Isso é o que eu quero, isso é o que eu acho, o que você quer, o que você acha. Vamos ver realmente se a gente está na mesma página, tá bom? Agora, se essa sacerdotisa vem numa conversa sobre ex-namorado, namorada, marido, um relacionamento que já passou, a sacerdotisa, ela pede para você, ao invés de sentir raiva, de sentir ressentimento, você honrar a conexão espiritual que você teve com essa pessoa e principalmente as lições que ela te ensinou. O que veio com esse relacionamento a nível espiritual, o que você nunca mais vai fazer de novo, o que você aprendeu que é bom para você. Olha que lindo, gente, que essa sacerdotisa traz. Uma coisa muito maior do que a gente é capaz, às vezes, né? Ou seja, ela sai de dentro de si mesma, das emoções, para subir, para se conectar aqui com a força maior e pedir que os nossos sentimentos sejam maiores do que o nosso corpo normalmente sinala ali pra gente, tá? A raiva pode se transformar em aceitação, em uma paz de espírito. E eu garanto a vocês que é um sentimento muito melhor do que aquele rush que a raiva traz. Então confie no que o universo trouxe para você, o que ele ainda vai trazer, tá? Existe dor ao se lembrar desse relacionamento passado? Sim. Mas a experiência, se você conseguir ver toda a experiência que você ganhou, que te ajuda a ser quem você é agora, você vai entender que você talvez precisasse passar por isso. Ou não. Então, se você não acha que você não precisava ter passado por isso, então, gente, não tem como mudar, mas por favor, não passem mais. Então, mais uma vez, é um motivo para você prestar atenção no que você aprendeu e não vai repetir, tá? Tudo na vida acontece por uma razão, tá, gente? E a sua jornada de alma, ela sempre está evoluindo. Você não pode subir 100 degraus de uma escada sem passar pelo degrau 1, 2, 3. Você pode pular alguns degraus, mas aí você vai ficar mais cansado do que você deveria. E parece que a jornada mais curta, ela não é tão realizadora, né? Então, acredite no seu crescimento e se abra para possibilidades, tá? E novas conexões. Agora, se a sacerdotisa está invertida no amor, então o que ela pode falar? A sacerdotisa invertida, vamos voltar aqui um pouco. Ela invertida como um todo, como uma mensagem geral, ela fala de segredos, de motivos escondidos, tá? Então, agendas aí que a gente não conhece.
Ela fala da pessoa desconectada da intuição dela, sem reflexão nenhuma, não está aceitando seus próprios sentimentos, seus próprios pensamentos. E a gente está falando de superficialidade, tá bom? Então, um foco aqui só naquilo que está aparente. Então, quando ela está revertida no amor, ela fala que existem problemas aí entre os parceiros, dificuldades de comunicação, não existe uma transparência total no relacionamento. Existe uma confusão, uma dúvida, uma incerteza, então há sentimentos que não foram conversados, ou talvez desentendimentos que estão impactando esse relacionamento, tá? Para transformar isso, claro, sempre comunicação, né? Vamos falar de carreira? Então, sacerdotisa na carreira e âmbitos financeiros, ela traz uma mensagem de que, outra vez, intuição. Então, ela te relembra que você está na hora de ser mais criativo e considerar, talvez, caminhos que você nunca considerou antes. Existem coisas que você tem evitado por não serem exatamente o que você sempre fez ou o que você conhece, tá? Mas você tem que ser um pouco convencional aqui. Dar um passo para trás e rever quais são os seus objetivos, quais são as suas intenções. Então, talvez mudar um pouquinho o caminho, um pouco mais para a direita do que para a esquerda, aí para ver se a coisa muda, né? E principalmente aqui uma harmonia entre a vida pessoal e a carreira, que tá, se ela sair invertida assim, ó, ela tá desbalanceada, tá? Olha aqui. Vou mostrar elas para você, tá vendo? Se ela tá invertida, a espiritualidade está lá embaixo, a intuição tá lá embaixo. Aí fica o quê? Só que o chão, a matéria, tá? Então a superficialidade, tá bom? Então a espiritualidade de cabeça para baixo. Dá para entender? O rio não tá correndo para onde que ele tem que estar, ele tá correndo para baixo. Então é como se estivesse desconectado da fluidez da vida. Para a gente voltar ela para como ela tem que ser, a gente tem que considerar que talvez a gente está faltando direção, né? Você está se sentindo perdido e não está funcionando. Ou seja, você tem que às vezes abrir mão de uma certa coisa e ter fé que você vai conseguir uma coisa melhor, tá? Que outras oportunidades virão. Então, sempre considerando as cartas que estão ao redor para ver como que vai ser feito isso, tá? De maneira sábia, nada que é impulsivo, tá? A sacerdotisa, ela não é impulsiva. Ela, lembre-se, ela vê de todos os lados da questão, tá bom? Então, você está aqui ignorando seus instintos, a comunicação não está boa no trabalho, tá bom? Tem muito conflito. Então, você tem que analisar como que você vai consertar isso, tá? Muito importante. Gente, esses são os aspectos principais da sacerdotisa. A gente falou de amor, de carreira. Se está se tratando de saúde, alguma outra coisa, a gente realmente tem que ver as cartas que estão ao redor, tá? Se é um assunto mais assim especificado, mas a gente cobriu aqui os aspectos positivos e negativos que você pode usar para interpretar todas as áreas de uma leitura, tá bom? Nós amamos a sacerdotisa, ela é uma carta cheia de sabedoria, tá? Se ela sai na sua leitura, você tem que se convidar, até você mesmo, como leitor, refletir um pouco mais nas cartas que estão ao redor, entender essa associação, tá? De como harmonizar todos os elementos que apareceram, que apareçam nessa leitura. Tá bom, gente? Muito obrigada por estar aqui conosco, comigo, com a espiritualidade. Espero que tenha ajudado. Qualquer pergunta, qualquer comentário, por favor, entre em contato com a gente, aqui nos comentários mesmo, no e-mail, como você preferir. Deixe seu like, se inscreva no canal que a gente vai prosseguir aqui com o nosso estudo do tarô. Muito obrigada, um beijo para todos vocês, que Deus os abençoe.